Ser aprovado em um concurso público, desejo de muitos brasileiros. Mas como é o processo até a nomeação? O convidado de hoje do programa Saiba Mais é o advogado Antônio Rodrigo Machado. Seja bem-vindo. Qual é o prazo entre a aprovação até a nomeação? Existe um tempo máximo, doutor? Existe. A Constituição fala de 2 anos. 2 anos é o período máximo de vigência de um concurso público e ele poderá ser prorrogado pelo mesmo período. Então, o edital vai definir esse prazo de vigência, que poderá ser de até 2 anos, mas também poderá ser inferior, prorrogado pelo mesmo período, e durante esse tempo o candidato deverá ser nomeado, se aprovado dentro do número de vagas. Em alguma hipótese pode ser prorrogado a esses 2 anos? Depende muito mais da aquiescência da administração pública. De acordo com critérios de necessidade do provimento daquele cargo público, a administração vai decidir se ela vai fazer a nomeação daqueles aprovados dentro do número de vagas e também dos aprovados fora do número de vagas, ou se irá realizar um novo concurso público. Lembrando que a realização de um novo concurso público com candidatos aprovados dentro do número de vagas do concurso anterior, será proibida a nomeação desses novos concursados em detrimento daqueles aprovados anteriormente. No caso de quando a pessoa é aprovada num concurso público, ela sempre tem essa dúvida. Um diploma de nível superior pode servir para comprovar o ensino médio? O concurso público é muito importante, Evelyn, a gente tentar fazer uma análise sobre a natureza jurídica disso. O concurso público ele não é um fim em si mesmo, né? O concurso público ele servirá para que um cidadão possa preencher a vaga dentro de um cargo público para prestar o melhor serviço público possível. Dentro inclusive do princípio da eficiência dos atos administrativos, o melhor candidato deverá ser nomeado dentro daquele cargo público. Então, se um concurso público, por exemplo, ele necessita para o provimento do seu cargo de um técnico em edificações, ele não poderá afastar, proibir a entrada naquele cargo público, o provimento no cargo público, de um engenheiro civil, por exemplo, que é alguém que possui conhecimentos muito mais aprofundados para aquela matéria. Muito embora pareça estranho, mas diante das dificuldades no mercado de trabalho, muitas vezes alguém mais qualificado concorre a um cargo que exige uma qualificação inferior. Nesse caso, será um bem para a administração pública, será um bem para o cidadão que precisa de um serviço público qualificado e um engenheiro civil, nesse caso que eu apresentei a título de exemplo, ele poderá desempenhar essa função com uma maestria muito maior do que um técnico em edificações, apenas a título de exemplo. Quem presta o concurso público ainda na faculdade pode assumir, por exemplo, um concurso público para nível superior? Pode sim, desde que ele tenha terminado os seus créditos, tenha terminado todas as matérias, ele tenha um certificado de conclusão do curso, mesmo ainda sem ter o diploma, ele poderá ser aprovado, se aprovado em concurso público, ele poderá ser nomeado. Isso é uma questão, inclusive, recentemente definida pelo STJ. Existia uma dúvida na jurisprudência se aquele candidato que ainda não tivesse concluído o curso e já obtido o diploma, se ele poderia ou não ser nomeado. Vale também lembrar, que também é súmula do STJ, que o candidato ele precisa comprovar os requisitos para o provimento no cargo público no momento da posse. Então, prestar o concurso público ainda dentro da faculdade é um direito de qualquer pessoa. No momento que ele tomar posse, ele deverá ali apresentar o seu certificado de conclusão do curso ou diploma do curso superior e os demais requisitos exigidos para o cargo. Nessa questão do aprovado dentro do número de vagas, isso é garantia de uma nomeação? É garantia. A jurisprudência foi vacilante durante um certo período, mas hoje é algo bastante pacífico. Aquele candidato que for aprovado dentro do número de vagas, ele deverá ser nomeado até o fim da vigência do concurso público. Eu acho que é importante a gente definir aqui 3 critérios de quem tem direito à nomeação. O primeiro deles é do aprovado dentro do número de vagas. O segundo é daquele que foi ultrapassado na sua ordem classificatória. Então, vamos supor, ainda que ele não tenha sido aprovado dentro do número de vagas, se um outro cidadão que foi aprovado numa ordem inferior à dele, mesmo fora do número de vagas, ele passa a ter o direito a ser nomeado. A terceira hipótese de direito adquirido à nomeação é no caso de comprovação da necessidade de provimento daquele cargo.
Como é que isso se dá? Por exemplo, se um novo concurso for realizado para o provimento daquele mesmo cargo, o cidadão poderá comprovar essa necessidade administrativa, porque foi aberto um novo concurso, e aí ele passa a ter direito a essa nomeação. Se, por exemplo, um cargo em comissão que só deveria existir para funções de chefia, direção ou assessoramento, se um cargo em comissão é criado para o exercício daquela função que existe um cargo efetivo, é demonstrado também, a partir daí, a necessidade da administração pública no provimento daquele cargo. Então, assim, primeira hipótese de direito adquirido à nomeação é ser aprovado em número de vagas. Segunda hipótese, ser ultrapassado na ordem classificatória. Terceira hipótese, havendo uma comprovação da necessidade da administração no provimento daquele cargo. O direito, ele existe, né? Mas se isso não acontecer, ele entra com um mandado de segurança, por exemplo? Ele pode ajuizar um mandado de segurança, ele pode ajuizar uma ação ordinária, como ele também pode fazer uma petição direta à administração pública. É importante a gente lembrar para o cidadão que o direito de petição é um direito estipulado pela própria Constituição Federal. Então, havendo qualquer tipo de divergência entre o seu entendimento e o entendimento da administração pública, cabe também uma petição, um requerimento administrativo à própria administração pública, até porque aquela decisão que não reconheça o direito que o cidadão possui, ela poderá ser utilizada como prova, uma prova pré-constituída, para o juizamento do mandado de segurança ou até mesmo uma ação ordinária com pedido de provimento no cargo público. A lei que rege o concurso público é o edital? É o edital, é a Constituição Federal, existem leis a partir do ente federativo, existem leis federais que tratam do concurso público no âmbito da União, existem leis estaduais e até mesmo leis municipais. O edital é a lei específica, que vai tratar de questões relativas àquele concurso público individualizado. Então, por exemplo, um edital para o concurso público de médico, ele vai ter particularidades que não irão existir no edital para o concurso público da Defensoria Pública, por exemplo. Uhum. O cadastro reserva, ele é uma garantia de nomeação? O cadastro de reserva é uma grande controvérsia dentro da jurisprudência, no entendimento dos tribunais. A priori, o cadastro de reserva, como o próprio nome diz, significa um certame, uma concorrência, um concurso para aqueles casos em que a nomeação não é garantida ao concursado. Só que muitas vezes o cadastro de reserva, o concurso para cadastro de reservas, ele é feito apenas para macular a necessidade da administração. Então, a administração, querendo ter aqui a essência de nomear o candidato ao seu bel prazer, ou até mesmo não fazer a nomeação, se utiliza de um concurso público para cadastro de reserva. Isso pode ser combatido via judicial, desde que comprovado que existiam vagas e o concurso público para cadastro de reservas foi, na verdade, uma fraude cometida por um governo, especificamente falando. É preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral? É importante estar em dia com a Justiça Eleitoral, estar em gozo pleno dos seus direitos políticos, né? Inclusive, estar apto a votar e, para isso, ele precisa estar em dia, sim, com o pagamento de multas, com a votação, porque o voto no Brasil é obrigatório, e não votar significa uma infração no âmbito do direito eleitoral. Quais são as obrigações, né? O candidato, ele tem algumas obrigações a serem cumpridas, além da justiça eleitoral. O que ele precisa estar em dia ali, então, para ser nomeado para um concurso público? Ele precisa ter nacionalidade brasileira, ele precisa preencher os requisitos específicos definidos no edital, ele precisa ter mais de 18 anos, ele precisa estar em gozo dos seus direitos políticos. Então, assim, ele precisa também não ter nenhum tipo de infração que seja proibida para o exercício no cargo público, a exemplo de ter sido demitido por improbidade administrativa dentro de um outro cargo público qualquer. Então, essas são as exigências gerais, digamos assim, para o preenchimento dos requisitos para um cidadão que queira ocupar um cargo público. Se o candidato ele perceber alguma irregularidade durante o processo da realização desse concurso público, o que ele deve fazer? Ele pode fazer uma petição à banca examinadora, ele pode fazer uma petição à administração que está organizando o concurso, e ele pode, inclusive, havendo uma irregularidade, uma ilegalidade, ele pode, inclusive, recorrer ao Poder Judiciário através de instrumentos que existem, a exemplo do mandado de segurança e de ações anulatórias, que possam proteger, que possam vislumbrar uma reconsideração daquela decisão
ou até mesmo anulação do concurso como um todo, em caso de de ilegalidades mais graves. No caso das mulheres, né, uma mulher grávida, ela pode não tomar posse? Ninguém pode ser impedido de tomar posse, nenhuma mulher pode ser impedida de tomar posse por questão de saúde ou por questão de gravidez, a exemplo. Na lei federal, no Estatuto dos Servidores Públicos Federais, por exemplo, é garantido especificamente 30 dias após o término da licença de maternidade para que ela possa tomar posse num cargo para o qual foi nomeada. Uma característica física, como tatuagem, por exemplo, isso pode impedir também a nomeação, a posse? Esse tema especificamente foi reconhecido agora em repercussão geral pelo STF, mas é algo óbvio que qualquer tipo de particularidade não pode servir para uma discriminação, para uma distinção irracional de um candidato a um cargo público. Especificamente para cargos, essa dúvida surge para cargos de policiais, né? Os cargos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, cargos também relacionados às forças militares. No entanto, o que a gente percebe no mundo atual é que a tatuagem ela se transformou num símbolo muito usual, muito comum. Então, proibir alguém de exercer um cargo público por uma questão estética, no meu entendimento, fere a Constituição, fere um princípio da igualdade, fere um princípio da dignidade humana. E se isso acontecer, por exemplo, e o candidato se sentir profundamente lesado, o que pode ser feito? A briga vai para o Estado juiz, vai para o Poder Judiciário, havendo uma divergência entre o cidadão e a administração pública, entre o cidadão e o Poder Executivo. Quem vai resolver isso é o Poder Judiciário. A separação de poderes ela serve exatamente para que um determinado ato do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, a depender da sua natureza, ele possa vir a ser anulado pelo outro poder, pelo terceiro poder, não em grau hierárquico, mas apenas a título de classificação de divisão, pelo Poder Judiciário. Se uma pessoa não pode comparecer à própria posse, o que ela deve fazer? Ela pode fazer uma procuração específica e alguém que ela confie vai fazer a representação dela para tomar posse naquele cargo público. O que ela não poderá fazer é estabelecer uma procuração para entrar em exercício do cargo, porque a aprovação ela é exclusiva daquele cidadão que foi aprovado no concurso. E se dentro do órgão em que houve o concurso público tiver uma troca de cargos, alguém for transferido para um setor em que pode ser preenchido ali as vagas com os aprovados no concurso, o que fazer se isso está atrasando a nomeação? A jurisprudência acerca do tema de concursos públicos, ela é uma jurisprudência que ainda está em evolução. Por exemplo, agora, recentemente, o STJ decidiu que um candidato com menos de 18 anos, muito embora esse seja um requisito específico, objetivo da lei, desde que tenha sido emancipado, a emancipação é um instituto específico do direito privado, mas o STJ compreendeu que aquela pessoa poderia ser nomeada e aprovada, desde que aprovada, ela poderia ser nomeada, tomar posse e entrar no exercício do cargo público, mesmo com menos de 18 anos. Então, a jurisprudência está em evolução e muda muito todo semestre, todo ano. Especificamente relacionado às pessoas que foram aprovadas dentro do concurso público e elas estão vendo cidadãos ocupando as suas funções, essa é a terceira hipótese do direito à nomeação. Lembrando, a primeira é aprovada em número de vagas, a segunda é se for ultrapassado na ordem classificatória e a terceira é havendo a demonstração da necessidade da administração pública. Seja com o novo concurso realizado para aquele cargo, que já existe um concurso em vigência, seja com cargo em comissão, exercendo as suas funções, seja com contratação de terceirizados, exercendo as funções para o qual o candidato foi aprovado, e até mesmo com desvio de função, um cargo X que tem a função Y, está se utilizando do exercício do cargo público, a pedido da administração, para o exercício das funções para aquele cargo para o qual o cidadão foi aprovado. Então, havendo esse desvio de função, há a comprovação da necessidade da administração e aquele candidato passa a ter direito à nomeação. Isso poderá surgir a partir de um grande litígio judicial, em que o cidadão poderá ajuizar um mandado de segurança, o cidadão poderá ajuizar uma ação ordinária, que nesse caso específico seria o mais indicado, para que ele possa fazer a colheita de provas, para que ele possa demonstrar perante a instrução probatória de que há aquela necessidade da administração e ele deverá ser nomeado. Então, é muito importante que o cidadão que se viu aprovado no concurso público, mas está enxergando uma irregularidade por parte da administração pública, busque um advogado e esse advogado irá mover todos os meios judiciais cabíveis para que aquela pessoa tenha o seu direito
é respeitado por parte da administração pública através de um provimento jurisdicional, através de uma decisão judicial. Como funciona o processo de abandono do cargo público? Olha, o abandono do cargo público é uma infração disciplinar. Então, se o cidadão, no decorrer de 30 dias, ele simplesmente some do cargo público, ele responderá a um processo administrativo disciplinar, em que lhe será garantida a ampla defesa e também o contraditório, e ao final desse processo, se ficar comprovado que ele abandonou o cargo público, lhe será aplicada a pena de demissão. E ele pode voltar ao serviço público caso aprovado novamente? Pode. Essa é uma das hipóteses em que não é definida, não é declarada a idoneidade para o exercício de uma nova função pública. Por exemplo, se o cidadão for demitido do serviço público por improbidade administrativa, por corrupção, esse cidadão ficará proibido de retornar ao cargo público, em alguns casos até 5 anos, em outros casos ele fica proibido de ocupar um cargo público para sempre, de acordo com a lei federal, o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Isso aí é um caso a ser discutido especificamente, se é cabível ou não uma pena eterna, como é isso que define a lei federal dos servidores públicos federais. E os aposentados, eles podem prestar concurso público? Podem, devem até, desde que se respeite o limite da aposentadoria compulsória e, primordialmente, também que se respeite os mesmos limites da acumulação de cargo público, né? Hoje a gente sabe que a Constituição ela define que um servidor, a regra é ele exercer um único cargo público, mas ela estabelece algumas exceções. Então, você pode ter 2 cargos na área da saúde, você pode ter 2 cargos de professor na área do magistério, você pode ter um cargo técnico ou científico acumulado com um cargo de professor também. Isso também é garantido aos magistrados e também ao Ministério Público, que podem, além das funções de juiz ou de promotor ou de procurador da República, poderão também exercer um cargo de professor. E como é possível acompanhar as convocações de um concurso? Cada edital pode ter uma regra específica de como aquele candidato será avisado da sua nomeação. Formalmente, o que não pode deixar de acontecer é que o ato de nomeação ele tem que ser publicado no diário oficial daquele ente federativo, seja da União, seja do Estado, seja do município. Mas os editais eles devem também cumprir com o princípio da boa-fé e avisar diretamente no endereço cadastrado pelo servidor, também por e-mail, se possível, e até mesmo por telefone. Então, é importante que o candidato aprovado em concurso público esteja ciente de que ele tem a obrigação de manter seu cadastro de endereço, de telefone, de endereço eletrônico, sempre atualizado perante aquele órgão que está fazendo o concurso público. Doutor, como é que funciona as investigações de vida pregressa? No caso específico da vida pregressa de de candidatos que estão concorrendo ao concurso público, vai depender muito da natureza daquele cargo. Então, por exemplo, os candidatos a cargo de policiais, eles vão ter uma investigação muito mais aprofundada. Uma decisão recente do STJ teve o entendimento de que infrações cometidas por adolescentes, ou seja, infrações cometidas pelo candidato antes dos 18 anos, não podem ser levadas em consideração para a proibição de um cargo público. Então, cada cargo, dependendo da sua natureza, terá uma profundidade maior. Mas, basicamente, é o quê? É você pegar toda a certificação de ações civis e penais que foram respondidas por aquele candidato, para saber, por exemplo, se ele não foi condenado na ação de improbidade administrativa e teve seus direitos políticos cassados. Muito embora isso esteja na esfera cível, a ação de improbidade administrativa ela tem um condão de proibir que o candidato ele possa ser nomeado, empossado e entrar em exercício da função pública. Muito obrigada pela participação.